O sacrifício de Séfora, a mulher que salvou Moisés. Histórias bíblicas. O que ela fez quando uma força invisível tentou matar Moisés? Séfora é uma figura envolta em mistério, coragem e ações surpreendentes que ecoam até hoje. Quem era essa mulher que veio de uma cultura distante, mas desempenhou um papel tão central na vida de um dos maiores líderes da história? Como ela moldou o homem que enfrentou faraós, desafiou os deuses egípcios e libertou os hebreus da escravidão? Há algo de inquietante na trajetória de Séfora. Muito além de uma simples companheira, ela foi protagonista de eventos. Como ela, mesmo sem ser israelita, entendeu o simbolismo espiritual da circuncisão e agiu com uma determinação aterradora. Que segredos escondem sua conexão com o chamado divino de Moisés? Essa é a história de uma mulher forte, corajosa e misteriosa, cujas escolhas mudaram não apenas o destino de sua família, mas de toda uma nação. Prepare-se para conhecer uma narrativa de fé, medo e sacrifício, que irá prender você do começo ao fim. Junte-se a nós enquanto exploramos como Séfora se tornou um símbolo de coragem, fé e determinação em meio aos desafios na Bíblia. Moisés fugia de um passado manchado de sangue. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele deixou para trás sua vida de privilégios como príncipe no Egito e se viu perdido no deserto. O calor opressor fazia o ar parecer imóvel, e os ventos carregados de areia traziam um silêncio inquietante que intensificava sua solidão. Moisés vagava sem direção, com o peso da culpa e da incerteza sobre seu futuro. Cada passo parecia uma punição, uma lembrança constante de sua falha. O deserto não era apenas um lugar de exílio físico, mas também um cenário para sua batalha interior. Durante o dia, o calor escaldante tornava o simples ato de caminhar exaustivo. À noite, o frio cortante era um lembrete de sua vulnerabilidade. As estrelas no céu pareciam inatingíveis, refletindo sua sensação de distância de qualquer esperança. Dias depois, ele avistou um poço, um sinal de esperança em meio ao deserto implacável. Ao se aproximar, ouviu vozes exaltadas. Um grupo de pastores intimidava mulheres que tentavam dar água a seus rebanhos. Moisés observou a cena e, sem hesitar, interveio. Sua presença imponente e determinação afastaram os homens. Ele garantiu que as mulheres pudessem cuidar de seus animais. Entre elas estava Séfora, uma jovem de olhar firme, mas cauteloso. Havia algo diferente nela, uma força silenciosa que chamava a atenção de Moisés. Ela observava o estranho com uma mistura de gratidão e desconfiança. Quando elas retornaram para casa, contaram ao pai, Jetro, sobre o homem que as ajudara. Impressionado com a coragem de Moisés, Jetro convidou-o para sua casa. Naquele lar, Moisés encontrou mais do que abrigo. Encontrou um propósito renovado. Jetro, um sacerdote em Midian, ofereceu não apenas hospitalidade, mas também conselhos sábios que ajudariam Moisés a reconstruir sua vida. A conexão entre Moisés e Séfora começou a se fortalecer, moldando o destino de ambos. O relacionamento entre Moisés e Séfora floresceu de maneira inesperada. Ele, um hebreu criado como príncipe egípcio. Ela, uma madianita, filha de um sacerdote. As diferenças culturais que os separavam tornaram-se um terreno fértil para aprendizados mútuos. Séfora trouxe a Moisés uma nova perspectiva de fé e resiliência, algo que ele não tinha conhecido em sua vida no Egito. O casamento dos dois foi um marco de união improvável. Para Moisés, Séfora representava mais do que uma companheira. Ela era uma âncora em sua busca por identidade. Por outro lado, para Séfora, Moisés era um homem que havia enfrentado tanto fracasso quanto redenção, algo que a inspirava. A vida no deserto, entretanto, não era fácil.
Os dias eram longos e árduos, marcados pelo trabalho de cuidar do rebanho e lidar com os desafios do clima implacável. À noite, sob o vasto céu estrelado, Moisés e Séfora frequentemente conversavam sobre seus medos e dúvidas. Séfora, com sua intuição aguçada, alertava Moisés sobre perigos que ela pressentia. Parecia que o deserto, com seu silêncio profundo e vastidão infinita, estava moldando ambos para algo maior. Mesmo nos momentos mais difíceis, a fé de Séfora permanecia inabalável. Ela acreditava que o encontro com Moisés tinha sido parte de um plano maior, algo que transcendia suas próprias vidas. Essa convicção inspirava Moisés, ajudando-o a confrontar seus medos e a encontrar forças para seguir em frente. Ele percebeu que Séfora não era apenas sua esposa, ela era uma parceira espiritual, alguém que o incentivava a explorar as profundezas de sua própria fé. Anos depois, enquanto cuidava do rebanho de Jetro, Moisés vivenciou um dos momentos mais marcantes de sua vida, o encontro com a sarça ardente. O arbusto em chamas que não se consumia era um sinal claro de algo divino. A voz de Deus ordenava que ele retornasse ao Egito para libertar os hebreus. Moisés, atordoado, hesitou. Ele se sentia inadequado para tamanha missão. Séfora notou a inquietação de Moisés ao retornar para casa após o encontro. Ele mal conseguia expressar em palavras o que havia presenciado, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava aterrorizado e, ao mesmo tempo, compelido a obedecer. Embora temerosa, Séfora o encorajou a aceitar o chamado. Ela sabia que essa jornada seria repleta de desafios, mas também entendia que era parte do plano de Deus. Enquanto se preparavam para a jornada, Séfora assumiu um papel ativo. Ela cuidava dos preparativos, garantindo que a família tivesse o necessário para enfrentar a longa viagem rumo ao Egito. Durante a jornada, um evento assustador aconteceu. Enquanto acampavam, Moisés de repente caiu no chão, lutando para respirar. Parecia que uma força invisível estava tirando sua vida. O silêncio ao redor era ensurdecedor. Séfora, movida por uma compreensão espiritual que transcendeu sua cultura, pegou uma pedra afiada e circuncidou seu filho. Tocando o sangue nos pés de Moisés, ela murmurou: "És para mim um esposo sanguinário." Imediatamente o ambiente voltou ao normal e Moisés recuperou o fôlego. Esse episódio, embora enigmático, mostrou o papel crucial de Séfora na missão de Moisés. Sua ação rápida e corajosa não apenas salvou a vida de seu marido, mas reafirmou seu lugar na narrativa espiritual do povo hebreu. Foi um lembrete de que, mesmo em uma jornada divina, os desafios podem surgir de maneiras inesperadas. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora seguimos com a vida de Séfora. Quando chegaram ao Egito, Moisés enfrentou o faraó com determinação. Porém, a missão exigiu um sacrifício doloroso: separar-se de Séfora e seus filhos. Ele sabia que os perigos de sua jornada poderiam colocar a vida de sua família em risco. Assim, eles retornaram para Midian sob os cuidados de Jetro. A separação foi devastadora para ambos. Séfora enfrentava sozinha as incertezas e os desafios do deserto, enquanto Moisés liderava um povo escravizado em sua luta pela liberdade. As notícias que chegavam até ela eram perturbadoras. Pragas devastavam o Egito e Moisés desafiava o faraó de maneira cada vez mais ousada. Em Midian, Séfora se dedicava aos filhos, tentando criar um ambiente de segurança e fé, apesar das circunstâncias incertas. Ela buscava força em sua crença de que Moisés estava cumprindo um propósito divino, algo maior do que qualquer um deles poderia compreender. Mesmo à distância, ela orava por ele, acreditando que seu papel era apoiá-lo espiritualmente. Apesar
Da distância, Séfora continuava a apoiar Moisés em espírito. Ela sabia que sua ausência era parte do plano divino e que o sacrifício de estar longe era essencial para o cumprimento da missão de seu marido. Suas noites eram marcadas por orações silenciosas, enquanto ela imaginava o desfecho da missão que consumia Moisés. Após a libertação dos hebreus, Jetro levou Séfora e os filhos para se reunirem com Moisés no deserto. O reencontro foi repleto de emoções. Moisés, agora líder de uma multidão de ex-escravos, estava visivelmente mudado. Seus olhos refletiam o peso de sua responsabilidade e as provações que enfrentara. Ao reencontrar sua família, Moisés sentiu um alívio profundo, mas também reconheceu que sua jornada estava longe de terminar. O deserto, que antes era apenas um lugar de exílio, agora era um campo de batalha espiritual e físico. Ele compartilhou com Séfora os desafios que enfrentou, desde as pragas no Egito até as reclamações incessantes do povo hebreu. Jetro, percebendo o desgaste de Moisés, deu-lhe um conselho transformador: delegar responsabilidades. Ele sugeriu que Moisés nomeasse líderes para lidar com questões menores, permitindo que ele se concentrasse em decisões mais importantes. Essa orientação não apenas aliviou a carga de Moisés, mas também destacou o papel contínuo da família de Séfora em sua jornada. Séfora, por sua vez, percebeu que a missão de Moisés estava longe de terminar. Ela aceitou o fato de que sua vida ao lado dele seria marcada por desafios contínuos, mas também por um propósito divino maior. Seu papel como esposa e mãe era central para o equilíbrio emocional e espiritual de Moisés. A Bíblia menciona outra mulher na vida de Moisés, a mulher cusita citada em Números 12. Quem era ela? Alguns estudiosos acreditam que poderia ser uma referência a Séfora, enquanto outros sugerem que era uma segunda esposa, de origem ainda mais distante. Essa figura misteriosa gerou tensões na família de Moisés. Miriam e Arão criticaram o casamento, possivelmente devido a questões culturais ou políticas. A resposta divina foi clara. Miriam foi punida com lepra por sua rebeldia, mostrando que Deus aprovava a decisão de Moisés, seja ela qual fosse. O mistério da mulher cusita permanece, mas reforça o tema central da vida de Moisés: a união de culturas e pessoas diferentes para cumprir um propósito maior. Ela simboliza os desafios e a beleza de integrar perspectivas diversas no cumprimento de uma missão divina. Séfora desempenhou um papel essencial na vida e na missão de Moisés. Sua coragem, no episódio da circuncisão, salvou a vida dele, permitindo que ele continuasse a liderar os hebreus. Sua força no deserto e sua intuição espiritual foram fundamentais para moldar o caráter do libertador. Durante o tempo em que Moisés enfrentava o faraó e liderava os hebreus, ele frequentemente refletia sobre as palavras de Séfora. Seus conselhos, dados antes da separação, ecoavam em sua mente como lembretes de sua missão divina. Ele sabia que, mesmo à distância, sua esposa orava por ele, sustentando-o espiritualmente. Séfora, por sua vez, enfrentava os desafios em Midian com resiliência. Ela sabia que o papel de Moisés era maior do que eles como família. Essa compreensão a fortaleceu, permitindo que ela enfrentasse os perigos do deserto e cuidasse dos filhos enquanto esperava notícias. Quando Moisés retornou ao deserto com o povo libertado, ele estava mudado. O peso de sua liderança e as provações haviam deixado marcas em sua alma. Séfora percebeu isso e fez de seu lar um lugar de refúgio para ele. Ela sabia que o maior apoio que podia oferecer era sua força emocional e espiritual, permitindo que Moisés se concentrasse em sua missão divina. O legado de Séfora é um testemunho de coragem, fé e determinação.
Ela enfrentou desafios sobrenaturais, suportou a separação de sua família e desempenhou um papel vital em momentos cruciais da história bíblica. Sua contribuição muitas vezes passa despercebida, mas é indispensável para compreender a jornada de Moisés. Mesmo nos relatos bíblicos, onde a figura de Séfora é mencionada brevemente, seu impacto é profundo. Ela representa a força silenciosa que sustenta grandes líderes. Sua coragem no episódio da circuncisão, sua resiliência durante os anos de separação e seu apoio constante a Moisés são exemplos de como ações aparentemente pequenas podem ter repercussões eternas. Além disso, o mistério que cerca sua figura adiciona uma camada de complexidade à história. Séfora nos lembra que, mesmo nas narrativas de grandes líderes, há figuras secundárias cuja força e determinação moldam o destino de muitos. Sua história nos inspira a valorizar aqueles que desempenham papéis essenciais, mas que muitas vezes permanecem nos bastidores. O legado de Séfora é um lembrete poderoso de que por trás de cada grande missão há aqueles cujas ações silenciosas e muitas vezes ignoradas fazem toda a diferença. Sua vida é um testemunho da coragem, necessária para enfrentar o desconhecido e da fé que sustenta em tempos de provação.